Pessoal, salve Maria! Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório de São Vicente de Lerins. Agora partimos já para o 7º capítulo do livro, que tem por título Astúcia Tática dos Hereges. Nessa edição que estou com ela, está na página 26. Começa assim. No meu modo de ver, um juízo tão severo foi pronunciado pelo céu por causa da malícia desses mistificadores que não hesitavam em encobrir com outro nome as próprias heresias. Com frequência se apropriavam de passagens complicadas e pouco claras de algum autor antigo, as quais, pela mesma obscuridade, pareciam concordar com suas teorias. Assim, simulavam não serem os primeiros nem os únicos a pensar daquela maneira. Esta falta de honradez eu a qualifico de duplamente odiosa, tanto porque estas pessoas não têm escrúpulo algum, como também porque desonram a memória de pessoas santas, como se espalhassem ao vento com mão sacrílega suas cinzas apagadas. Fazendo reviver determinadas opiniões que melhor seria deixar enterradas no silêncio, levam a cabo uma difamação. Nisto seguem com perfeição as pegadas do seu primeiro modelo, Cã, que não só se preocupou em cobrir a nudez de Noé, como a fez ser notada pelos demais para zombar. Vou repetir. Nisto seguem com perfeição as pegadas do seu primeiro modelo, Cã, que não só não se preocupou em cobrir a nudez de Noé, como a fez ser notada pelos demais para zombar. Por causa de uma ofensa tão grave à piedade filial, até seus descendentes estiveram incluídos na maldição que mereceu seu pecado. Seu comportamento foi totalmente contrário ao dos seus irmãos, os quais está escrito, nem sequer ousaram profanar com seu olhar a venerável nudez do seu pai, nem a expuseram os olhares de outros, mas, aproximando-se de costas, cobriram-no. Não reprovaram, nem censuraram o erro daquele homem santo, e por isso mereceram uma esplêndida bênção, que se estendeu aos seus filhos de geração em geração. Mas voltemos ao nosso tema. Com grande horror, devemos temer a impiedade de alterar a fé e corromper o dogma, a qual não só a disciplina da Constituição da Igreja nos impede de fazer uma coisa assim, como também a censura da autoridade apostólica. É sabida por todos com tanta firmeza, severidade e veemência, São Paulo se lança contra alguns que, com incredível frivolidade, tinham se afastado em pouquíssimo tempo daquele que os havia chamado para a graça de Jesus Cristo, para passarem-se a outro evangelho, ainda que na verdade que não existe outro evangelho. Além disso, se rodearam de uma turba de mestres que davam razão aos seus próprios caprichos e apartavam os ouvidos da verdade para dá-los às fábulas. Incorreram assim na condenação de ter violado a fé original. Tinham se deixado enganar por aqueles de quem escreve o mesmo apóstolo em sua carta aos Romanos. Rogo-vos, irmãos, que guardeis daqueles que criam entre vós discórdia e escândalo, ensinando contra a doutrina que vós haveis aprendido. Evitai sua companhia. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a sua própria sensualidade, e com palavras doces e com adulações seduzem os corações dos simples. Introduzem-se nas casas e fazem escravas as mulherzinhas que, carregadas de pecados e movidas por toda classe de desejo, as quais, ainda que sempre dispostas a instruir-se, não conseguem chegar nunca ao conhecimento da verdade. Charlatães, sedutores, revolucionam famílias inteiras, ensinando o que não convém,
com o fim de adquirir um lucro vil. Homens de mente corrompida e desqualificados em matéria de fé, presunçosos, ignorantes, que se envolvem em discussões ociosas e em contendas estéreis, privados da verdade que só veem na piedade uma fonte de lucro. Além disso, habituam-se a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também indiscretos e curiosos, falando coisas que não devem. Desprezaram uma boa consciência e naufragaram na fé. Suas conversas frívolas e profanas fazem que cada vez vão mais adiante na impiedade, e estas suas palavras corroem como a gangrena. Com razão se escreveu deles: não conseguirão seus intentos, porque sua ignorância se fará patente a todos, como se fez a daqueles. Bom, então assim se encerra esse 7º capítulo, Astúcia, Tática dos Hereges. Muito bom. São Vicente, então, ele diz como que os hereges agem. Eles agem com uma astúcia. Bom, é um capítulo curtinho também. Eu queria me deter apenas numa parte que São Vicente diz o seguinte. Ele diz assim: com grande horror devemos temer a impiedade de alterar a fé e corromper o dogma, a qual não só a disciplina da Constituição da Igreja nos impede de fazer uma coisa assim, como também a censura da autoridade apostólica. Com grande horror devemos temer a impiedade de alterar a fé e corromper o dogma. Bom, quando começamos a trabalhar nos apostolados, a tratar sobre a missa antiga, ao catecismo de sempre, logo nos chamaram de sede-vacantistas, de cismáticos, de hereges. Mas é preciso notar que nós não alteramos a fé católica. Nós não corrompemos o dogma. O que a gente fez nada mais, nada menos que conservar o dogma e conservar a fé de sempre. Nós não inventamos nada, porque para a pessoa ser considerada cismática, ela tem que ter inventado uma nova doutrina, uma nova igreja. Para a pessoa ser considerada herética, ela tem que defender uma heresia e persistir nessa heresia, para o sujeito ser considerado herege. E para a pessoa se dizer sede vacantista, então ela tem que dizer que a sede de São Pedro está vaga, está vacante, ou seja, não temos Papa. É assim que diz os sedes vacantistas. Bom, se tem razão, se não tem razão, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sou sede vacantista, então não quero entrar nesse mérito. Mas não somos nem sede vacantistas, não somos nem hereges, e não somos nem cismáticos. Primeiro porque nós dizemos, sim, nós temos um Papa. Segundo, porque nós não criamos doutrina alguma. Por isso não somos cismáticos. E hereges nós não somos porque nós não defendemos heresia alguma. Bom, São Vicente diz: com grande horror devemos temer a impiedade de alterar a fé e corromper o dogma. Então vejamos que nós devemos guardar a fé, custe o que custar, como a gente viu em algum capítulo anterior. Custe o que custar, devemos defender a fé e preservar e conservar essa fé que nos foi repassada, e não alterá-la em nada. E São Vicente continua: é sabido por todos, com grande firmeza, severidade e veemência, São Paulo se lança contra alguns, que com incrível frivolidade tinham se afastado em pouquíssimo tempo daquele que os havia chamado para a graça de Cristo, para passarem a outro evangelho, ainda que, na verdade, é que não existe outro evangelho. Bom, qual é o evangelho que a gente segue? É o evangelho que Nosso Senhor nos ensinou. É o evangelho que diz que Deus é misericordioso? Sim, é misericordioso. Mas é o mesmo Deus que diz que existe inferno e que há inferno.
É o mesmo Deus que é misericordioso, é o mesmo Deus que há inferno. Quando Nossa Senhora aparece para os meninos de Fátima e mostra-lhes o inferno, a irmã Lúcia diz que as almas caíam no inferno como se fossem flocos de neve. A irmã Lúcia, como era uma criancinha, né, ela só sabia comparar a quantidade de almas que caíam no inferno com flocos de neve, que era a única coisa que ela via caindo com grande abundância na Europa. Bom, isso em 1917, há um século quase. Imagina, há 99 anos. Imagina se fosse hoje, como que ela não veria essas almas caindo no inferno? Mas hoje não, hoje o que reina é a suprema misericórdia. Deus perdoa a todos, indistintamente, e não precisa nem de pedir perdão, porque Ele vai perdoar a todos. Isso é blasfemar contra Deus. É blasfemar contra a sua justiça. É blasfemar contra contra toda a ordem divina. Bom, então nós sabemos que o Evangelho diz que existe inferno, mas hoje as pessoas, muitos católicos, infelizmente, vivem como se o inferno não existisse, como se fosse uma fábula. E somos nós que inventamos doutrinas novas? Bom, esse apego a essa suposta misericórdia que dizem por aí, Deus é supremo misericordioso. Sim, sem dúvida, a misericórdia de Deus é infinita, mas a sua justiça também é infinita. E Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que a misericórdia de Deus é dada para aqueles que se arrependem, não para aqueles que fazem mau uso dela, porque aqueles que fazem mau uso dela será condenado por essa própria misericórdia. Então, meus senhores, São Vicente diz que, narrando uma passagem das Escrituras, São Vicente nos diz que São Paulo sentia muito por aqueles que tinham acabado de receber a fé e já tinham abandonado a verdadeira fé. Quantos que a gente vê por aí que aderem à verdadeira fé, conhecem das Escrituras, conhecem do catecismo, conhecem da história da igreja e abandonam para seguir um outro evangelho, esse evangelho novo, esse evangelho da suprema misericórdia do amor de Deus. Deus é amor, né? Agora dizem, je creo nel amor. Bom, qual amor? Qual amor? Porque o amor de Deus, como o amor de um pai, é aquele pai que corrige os filhos quando eles estão errados. Porque o pai que tem de corrigir os filhos. Mas hoje não. Hoje, que Deus é esse? Que Deus é esse que não é justo? Que é apenas misericórdia? É um outro evangelho que está sendo pregado aí. E ninguém está percebendo. É um outro evangelho. É um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que no último dia Ele vai separar os cabritos das ovelhas. Não foi nós que inventamos isso. Mas eis que agora não, estão todos abraçados pelo Pai misericordioso. Bom, acredita no que quiser, acredita nesse novo evangelho, eu acredito no evangelho que nosso Senhor pregou. A escolha é de cada um, né? Mas depois não se arrependam, né? São Paulo continua, diz assim aos Gálatas: rogo-vos, irmãos, que vos guardeis daqueles que criam entre vós discórdia e escândalo, ensinando contra a doutrina que vós haveis aprendido. Bom, pergunte para sua avó, quem está assistindo, tem avó, pergunte para sua avó como que era a igreja nos tempos dela. Pergunta para sua tetravó como que era a igreja nos tempos dela, para sua bisavó como que era a igreja nos tempos dela. É isso, São Paulo diz aos Gálatas: guardeis daqueles que criam entre vós discórdia e escândalo, ensinando contra a doutrina que vós haveis aprendido. Como que foi o catecismo da sua avó? Como que foi o catecismo da sua bisavó? Por que que agora não é o mesmo catecismo? Por que que agora diz coisas diferentes? Bom, São Paulo nos manda que nós nos separemos. Evitai a sua companhia. Evitai a sua companhia. Nós não queremos companhia de quem prega um evangelho diferente do que nos foi ensinado há 2000 anos.
Nós não queremos um evangelho diferente do que foi nos ensinado por 260 papas até o Concílio Vaticano II. Nós não queremos esse evangelho novo. Nós não queremos essa doutrina nova. Nós queremos o evangelho de sempre, a doutrina de sempre, o catecismo de sempre, a missa de sempre, o código de direito canônico de sempre, a via sacra de sempre, o Pai Nosso de sempre, o credo de sempre, o rosário de sempre. É isso que queremos. Não queremos nada do que é novo. Nada do que é novo. Porque todas as vezes que alguém, digamos, um rosário novo. Bom, então a pessoa que criou um rosário novo, ele está querendo dizer que aquele que passou então é imperfeito. Aquele que era imperfeito. Agora então eu vou fazer um melhor. É isso, será? Será que a pessoa que faz um novo Pai Nosso está dizendo, não, aquele Pai Nosso que Nosso Senhor ensinou é imperfeito, agora eu vou te ensinar um novo, mais perfeito ainda. Será que é isso que a pessoa quer dizer? Bom, fiquemos então, meus senhores, guardando a fé de sempre. Esse é o recado para hoje, nesse 7º capítulo do livro, e aí a gente já vai passar para o 8º capítulo, que é a advertência de São Paulo aos Gálatas. A gente volta, hoje é quarta-feira de cinzas, a gente volta com a graça de